sentar, meus irmãos, adorando o Senhor. Momento de nós meditarmos na palavra. É momento de nós meditarmos na palavra. É bom louvar, é maravilhoso adorar o Senhor. Mas o que nos liberta é a palavra. Estamos em uma maratona de leitura, lendo 8 capítulos da Bíblia por dia, orando também bastante, mas nós precisamos se alimentar da palavra. Quem orou ontem? Hoje é outro dia, irmãos, tem que orar. Mas eu orei 10 horas ontem, mas você se alimentou bem hoje. Hoje é outro dia. É interessante que estamos no 118. A epígrafe do texto não vai dizer quem é o escritor. Muitos acreditam que seja Davi. E ele está dizendo aqui no versículo 8: é melhor confiar no homem, melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Está falando sobre confiança. E Deus, desde o início do culto, está falando sobre confiança. É interessante que nessa época Davi lutava muito e sempre consultava ao Senhor. Ainda que ele era homem de guerra, ainda todos os erros que Davi cometeu, Deus sempre dava vitória para Davi, porque Davi consultava ao irmão. Este é um segredo que nós temos que carregar para nossas vidas. Nós devemos consultar a Deus em toda decisão que nós vamos tomar. Muitas das vezes, que quando eu falo nós, eu não estou me excluindo, eu estou me incluindo, porque muitas das vezes eu quero tomar uma decisão pautado no meu conhecimento, pautado às vezes nos acontecimentos, mas mesmo sendo pastor, mesmo sendo presidente, mesmo sendo pai, mesmo sendo um trabalhador, nós não podemos fazer nada com os nossos pensamentos. Nós precisamos pedir direção a Deus. Quantas vezes nós lemos sobre Davi, nós vemos que Davi chegava e falava assim: é para nós irmos nessa guerra? Aí Deus falava: Davi, vai nessa guerra, mas você não vai nessa estratégia, você vai na estratégia que eu estou te mandando. Eu estou liberando uma palavra de Deus aqui. O nosso Deus é Deus que te dá estratégia. Você está com problema na tua empresa, Deus é o Deus que te dá estratégia. Você está com problema na tua família, Deus é um Deus que te dá estratégia. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus irá te dar uma estratégia nesta situação que você está passando. Quem veio adorar a Deus? E é interessante que eu comecei a pesquisar, e realmente o Salmo 118, o versículo 8, é o meio da Bíblia. É o meio exato da Bíblia Sagrada. Então nós estamos no livro de Jó. Quando nós chegarmos no livro de Salmo 118, no versículo 8, nós estamos exatamente no meio da Bíblia. E quando eu falo do meio, trazendo para uma simbologia, há um grande problema. Pergunta por quê? Porque como o problema não é o começo nem o final, o problema é o meio. É quando nós estamos, não é quando o problema começa, nem quando o problema acaba. É quando nós estamos no meio. Mas é no meio do problema que Deus está dizendo: continue confiando em mim. É no meio da adversidade que Deus está dizendo: continue confiando em mim. O salmista está dizendo que está adorando a Deus por Deus ter livrado ele de muitos inimigos. Só que hoje os nossos inimigos às vezes não é o inimigo externo, mas é o inimigo interno. Às vezes o nosso maior inimigo, nosso inimigo somos nós. Pergunta por quê, pastor? Porque a gente quer fazer as coisas do jeito que nós queremos.
Cadê sua confiança em Deus? Minha filha tem uma música, um louvor, tem até um vídeo na internet, mais de 68 mil visualizações, um louvor que ela e o meu filho escreveu, com o título de Confiança. O louvor é mais ou menos assim: confiança não se ganha, se conquista, mas tem confiar. A igreja se conhece. Para alcançar o propósito da sua vida. Repete comigo: confiança não se ganha, se conquista, mas tem que confiar para alcançar o propósito da sua vida. A palavra de Deus para você é: você precisa confiar. O problema é que a gente só confia quando nós temos segurança em nós mesmos. Ora, é muito fácil, irmão, eu falar: não, eu vou montar no meu carro seminovo, tenho combustível para me montar e ir em São Paulo, monto no carro, vou dirigindo até São Paulo e volto. Mas muitas das vezes a confiança é quando você tem que ir em um lugar determinado e você não tem condição nem para ir, nem para voltar. Mas Deus diz: se eu levei, eu vou trazer, o meu nome será glorificado. Não é fácil, irmão, confiar. Não é fácil. Quantas vezes ali, dentro daquele hospital do Campo Limpo, eu não sabia se meu filho ia morrer ou se meu filho ia ser preso, a igreja orando, os policiais me afrontando, e eu não nego a minha fé. Eu entrava no hospital com a Bíblia e saía do hospital com a Bíblia. Eu entrava no hospital com a Bíblia e saía do hospital com a Bíblia. Chegou lá dentro um rapaz, um líder da facção estava lá, e aí ele disse assim ainda, no final ele disse: nós iremos adorar a Deus junto, pastor. Ele olhava e falava assim: olha, quando seu filho chegar lá na cadeia, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter que entrar num grupo. E eu falava: meu filho não vai ser preso, porque eu estava acreditando em uma promessa. Olha para o seu irmão e fala para ele: acredita na promessa. Irmão, eu falei com aquele homem várias vezes. E aí nós estávamos, uma noite nós estávamos lá, e eu falando de Jesus para ele, e a gente adorando, eu e meu filho. Aí chegou uma senhora que trabalhava na área da limpeza. Deus está dizendo aqui, novamente nessa noite: faça aquilo que Deus te mandou fazer. Eu vou dizer de novo: faça aquilo que Deus te mandou fazer. É o meu trabalho, eu estou trabalhando lá, mas não é para você fazer do seu trabalho uma igreja, não é para você fazer do seu escritório um púlpito, um altar. Mas se Deus mandou você falar de Jesus, faça. Aquela mulher olhou e falou assim: olha, o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ela disse: olha, chegou um rapaz preso aqui, estava escoltado que nem o seu filho. Do nada os policiais foram embora e abandonaram ele aí. Eu olhei para ele olhou para mim e falou assim: aquele rapaz falou assim: verdadeiramente o Senhor é um homem de Deus. Você não pode deixar de confiar. E o salmista, exatamente no meio da Bíblia, está dizendo: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Irmão, presta atenção, ele não está falando aqui como um desrespeito, porque hoje em dia está muito complicado servir a Deus, sim ou não? Por causa dos escândalos que estão andando por aí. Aí as pessoas falam assim: não, pastor, o senhor é muito duro. Não, eu não sou duro, a gente anda dentro da palavra. A gente tem que andar corretamente dentro da palavra. É muito bom você chegar num ambiente como esse que está aqui hoje, você adorar a Deus com o coração aberto, irmão. E aí muitos falam assim: ah, eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Se você obedece a Deus, você não tem problema de obedecer a homem. O que ele está falando aqui é sobre confiança. Confiança exige níveis de confiança. Repete comigo: existe níveis de confiança. Foi por isso que meus filhos escreveram um louvor dizendo: confiança não se ganha, se conquista. Por quê? Porque existem quebras de confiança.
aliança de amizade, muitas das vezes ela é quebrada, muitas vezes nunca mais é restaurada. Mas se a gente perseverar fazendo a vontade do Senhor, a gente consegue conquistar novamente. Olha para o seu irmão e fala assim: confia em Deus. Jeremias, ele escreve que maldito o homem que confia e faz do seu braço a sua força. Olha como o texto diz: maldito o homem. Não está dizendo maldito o homem que confia no outro homem. Está dizendo maldito o homem que confia no homem. Então a minha confiança e a sua confiança tem que ser em Deus. Você viu o testemunho que a irmã Marina falou aqui? Em todo tempo a confiança dela está em quem? No nosso Deus. Você viu a saudação que a diaconisa falou aqui? Lá em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá ficou sabendo. Repete comigo: Josafá ficou sabendo. Preste atenção, as notícias muitas das vezes quer colocar a incerteza. A palavra incerteza é o contrário da fé. Então quando chegaram falando que os descendentes de Ló, que eram os moabitas, os amonitas, 3 povos vinham contra eles, Josafá ficou com medo, mas não deixou de confiar no Senhor. Perguntei, pastor. Na confiança dele, ele foi buscar a Deus. O problema na hora da nossa angústia, que nem Davi escreve aqui: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Na hora da angústia a gente tem que clamar a Deus, irmão. Ele foi clamar a Deus, presta atenção, porque ele não poupou nem as crianças. Josafá não poupou nem as crianças. Ficaram todos em pé, a congregação diante do pátio, e eles ficavam em pé adorando a Deus. Na hora da angústia, ore, mas coloque seu filho para orar também, irmão. Ah não, meu filho é muito novinho. Não, irmão, seu filho tem que entender que o dia que você não estiver mais aqui, o Deus do pai dele vai ser o Deus dele. O Deus que deu livramento para o pai dele vai dar livramento para ele. E assim ele alcançou vitória. Por que ele alcançou vitória? Porque ele confiou no Deus que o pai dele servia. Por quê? Porque Asa também servia a Deus. Repete comigo: Asa servia a Deus. Presta atenção, Asa fez tudo o que era correto, o pai de Josafá. Mas no final da sua vida, a Bíblia diz que ele preferiu procurar recurso aos médicos. Não é que é errado procurar recurso aos médicos, é porque Asa teve um problema. Pergunta qual? Deus sempre falava favorável com Asa. Mas o dia que Deus levantou um profeta, Deus abençoe o missionário Silvano para os nossos. O dia que Deus levantou um profeta para trazer uma palavra dura para Asa não recebeu. Presta atenção, o rei Asa começou, ele tirou os postes ídolos, ele fez tudo que era correto. Deus sempre usava os profetas para trazer uma palavra de bênção para a vida dele. Mas o dia que Deus levantou um profeta para trazer uma palavra de repreensão, ele se levantou contra Deus. É muito fácil a gente confiar em Deus quando a palavra é vai, eu estou contigo. É muito fácil a gente confiar em Deus quando Deus fala sim. Mas muitas das vezes Deus vê quem é eu e quem é você quando Deus fala não. Aí, ó, acabou, glória a Deus, acabou, aleluia. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. É muito fácil a gente confiar quando tudo está bem. Eu sempre passo ali naquele hospital de Vinhedo e eu lembro da irmã Val. Eu fui na casa da irmã Val essa semana. Eu falei: pelo amor de Deus, não parece, irmão, não parece que a irmã Val passou pelo que ela passou. Não parece andando. Você viu aqui a irmã Marina subindo aqui, andando, você não sabe o processo. Às vezes nós vemos as pessoas caminhando, as pessoas trabalhando, Deus usando as pessoas, mas a gente não entende o processo que a pessoa passa. Na época do Covid eu nem poderia falar para minha mãe me doidava. Minha mãe é uma baiana meia doida. Eu falei para ela, mãe,
dia que a senhora for na igreja, toda a igreja sabe que a senhora é uma mulher violenta, agressiva. Eu sou agressiva mesmo. Abre tá calor aqui dentro. Irmão Val estava lá, eu estou falando sobre confiança. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu. Ah, tá, então liga pelo mesmo ar, alguma coisa. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu alguns dons, irmãos. E sempre que eu chego no hospital e alguém vai partir, eu sei, infelizmente, eu sei. E quando eu cheguei naquele hospital, a irmã Val entubada, o povo tudo. Quantos dias a irmã Val ficou entubada, presbítero? 64. Entubada, 64 dias. 64. 60 e quantos dias? 64 no hospital, quanto dia entubado? 23 na pauta. 23. Fique em pé, irmã Val. Você pode glorificar a Deus pelo que Deus fez na vida. O nosso Deus, Ele é. Mas nós precisamos acreditar. As pessoas chegaram até a profetizar mandaram mensagem para mim, eu nem ia dizer, agora já falei, tá falado. Mandaram mensagem para mim dizendo assim: olha, Deus vai recolher. Eu falei: Deus não falou para mim que vai recolher. Ainda que alguém venha com uma palavra profética que não seja de Deus, você serve um Deus que você conhece a voz dele. Não, Deus não vai recolher. Pegamos a igreja, fomos lá do lado de fora do hospital, dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus. Tem coisa que não é só acreditar, não é só orar, pedir para Deus ir no hospital, pedir para Deus manda levar comida para quem está precisando, não. A Bíblia fala que é para mim e para você ir. Pode ser que nós fomos lá, clamamos a Deus. E Deus deu vitória para nós. Deus está falando aqui nessa noite sobre confiança. Deus está falando aqui nessa noite sobre confiança. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Deus Ele sabe. E Ele está dizendo para você que é necessário você confiar no Senhor teu Deus. Precisa confiar. Confiar quando tudo vai bem. Tem até um louvor que fala: quando tudo vai bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. Eu me lembro quando o saudoso Anésio, Diácono Anésio, a minha filha cantava lá na Fazenda Estância, onde começou essa igreja. Aí no final ele falava assim, né? Porque ele era um diácono da Assembleia de Deus, depois veio para a nossa igreja, né? Era um homem de Deus, mas ele é um pouco crítico. Aí ele olhava para mim e falava assim: ô pastor, se está difícil para a filha do senhor que é uma adolescente, imagina para nós. Irmão, em todo tempo, repete comigo, em todo tempo. Em todo tempo nós temos que confiar em Deus. Em todo tempo nós temos que confiar em Deus. Nós estamos vivendo uma época que muitas das vezes nós não confiamos mais nas pessoas, porque muitos delas de confiança foi quebrado. Quem foi que traiu o Senhor Jesus? Quem traiu o Senhor Jesus? Mais alto, quem traiu o Senhor Jesus? E em todo tempo o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele era ladrão, que a Bíblia fala que ele era ladrão, o Senhor Jesus confiava nele. Por quê? Porque ele era o que tinha mais capacidade intelectual. Porque o primeiro tesoureiro não foi Judas. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O primeiro tesoureiro foi Tiago menor. Aí chegou um mais capacitado, mas era ladrão. E Deus em todo o tempo, o Senhor Jesus em todo o tempo deu a oportunidade para o ladrão. Repete comigo: Deus dá oportunidade para todos. É por isso que nós estamos aqui. Até na hora da ceia, a última ceia, a cultura judaica diz que em uma mesa, mesa é sinal de aliança, em uma mesa estavam todos os discípulos sentados. Aquele que era honrado era aquele que o maioral ali pegava um bocado molhado e colocava na boca. O Senhor Jesus pegou um bocado molhado e colocou na boca de Judas. O Senhor Jesus estava dizendo, ainda falou para ele: o que tem que fazer, faz de... O Senhor Jesus honrou até o último momento, dando oportunidade para ele não trair. Eu estou falando sobre confiança. Repete: confiança. É melhor confiar no Senhor do que confiar no... Irmão, você que tem a sua empresa, você tem confiado em quem? Não me responde. Você que trabalha por conta, você tem confiado em quem?
Você tem que confiar no Senhor, seu Deus, que fez a promessa para você. Eu vou dizer de novo, você tem que confiar no Senhor, seu Deus, que fez a promessa para você. Porque se a gente for olhar para o presente, se nós formos olhar para aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que é que Deus prometeu para você? Está ali sentada a missionária Silvana. Há 13 anos atrás, ela foi lá quando eu era pastor da Assembleia de Deus da Missão, lá no Jardim Nova Europa. Aí Deus me usou e falou assim: eu vejo uma aliança no seu dedo. Ela olhou e falou para minha tia assim, que eu sou sobrinho da pastora Luzia: seu sobrinho falou que Deus ia colocar uma aliança no meu dedo. Onde tem uma aliança no dedo dela lá? Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, meu irmão. Para de olhar para o seu presente e acredita no futuro. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não, mas sabe o que é? Fulano de tal disse que vai ser meu padrinho. Não, você não tem padrinho, você tem um pai. O Pai nosso que está no céu. Não, fulano vai abrir a porta. Não, não adianta fulano abrir a porta se ele não tiver a chave. O nosso Senhor Jesus, Ele é a porta, e Ele também tem a chave para te dar acesso. Olha que mistério. Deus, Ele é a porta, e Ele tem a chave para te dar acesso nos lugares que você precisa entrar. Mas confia, repete comigo, confia. A nossa confiança, irmão, é que nem aquelas portas de aeroporto, de algumas lojas, shopping. Você vai no shopping, a porta está fechada. Você vai no shopping, a porta está fechada. Então você vai caminhando e a porta continua fechada. Quando você chega perto, irmão, tem um sensor que abre a porta. Então o sensor para abrir a porta que a gente precisa é a nossa fé. Eu vou dizer de novo: o sensor para abrir a porta que nós precisamos é a nossa fé. Quantas vezes, irmãos, Deus falava comigo e falava: olha, vou te levantar. Vai chegar uma época que você não vai ter condições de desmontar suas malas, tão corrida que vai ter a sua vida. Quantas vezes Deus falava comigo: olha, o seu carro, ainda o carro que Deus vai te dar ainda nem saiu ainda, está em teste. E às vezes eu olhava, eu e minha esposa, e falava: meu Deus, de que maneira? Não tem de onde sair, não tem como fazer. Olha para o seu irmão: quando não tem aqui na terra, olhe para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele é o nosso socorro. Você precisa confiar no seu Deus. Esse dia eu falei para o irmão: falei assim, irmão, não confio nem na minha sombra, porque quando dá um determinado horário do dia, ela só me deixou sozinho. Mas o seu Deus não te deixa sozinho. Você precisa confiar. Quais são as promessas que Deus tem sobre a tua vida? Pastor, mas eu estou olhando e não vejo a porta aberta. Às vezes a gente parece que está que nem... Existem situações da nossa vida, irmão, que a gente não é muito parecido, mas aparentemente a gente parece como Jó, não perdendo tudo que ele perdeu, mas fazendo uma analogia de problemas que chegam. Você está tranquilo e acontece um problema. Você já sai de casa, a pessoa te fecha e xinga sua mãe. Aí daqui a pouco você chega no serviço, há um problema. Aí gera outro problema. Você não quer nem abrir o celular, porque quando abre o WhatsApp é aquele monte de problema. Sempre, irmão, que Deus tem uma bênção preparada para mim e para você, às vezes fica um pouco mais complicado. Eu vou dizer de novo: sempre que Deus tem uma bênção para mim e para você, fica um pouco mais complicado. Nós estamos aqui numa campanha de sexta-feira do deserto para a terra prometida. Às vezes o negócio fica complicado para a bênção poder chegar. Não significa que você vai ficar alegre em todo o tempo, significa que você vai guardar a sua fé. Quantas das vezes o salmista está falando aqui sobre as guerras? A maior guerra, irmão, de Davi não era contra os inimigos, a maior guerra de Davi era contra ele mesmo. Você acha que é fácil, irmão? Deus trabalha na impossibilidade. Repete comigo: Deus trabalha na impossibilidade. Você
Você precisa entender isso. Quando você, com todas as portas estiver fechadas e você não conseguir mais nada, as pessoas vão olhar e vai dizer assim: olha, vai se dar mal, olha, vai quebrar, olha, não vai dar certo. Aí daqui a pouco o livro de Jó diz que Deus abre um caminho no olho do furacão. Deus, ele abre um caminho no meio da tormenta. Olhar e vai dizer assim: realmente é Deus, porque ele não tinha condições. Um médico, repete comigo, um médico falar para a diaconisa Marina que foi um milagre. Nós estamos acostumados a clamar por milagre. Eu vou dizer de novo: o povo de Deus é acostumado a clamar por milagre. Só que muitas das vezes, quando o milagre acontece, a gente não acredita. Você viu Pedro, quando Pedro estava dormindo, irmão. Tem hora que a Bíblia é meio complexa. Como um camarada, o companheiro dele morreu, Tiago, não era o irmão do Senhor Jesus, tem vários Tiago na Bíblia, morreu, e ele estava guardado para ser morto no outro dia. Olha para o seu irmão e fala assim: adore a Deus hoje, porque a sua bênção vai chegar nesta segunda-feira. Fala para ele: adore a Deus hoje, porque as portas vão abrir nessa segunda-feira. Quem acredita na palavra que está sendo liberada do altar, a porta vai se abrir, o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia fala que ele estava preso por um quarteto de soldados. E veio um anjo e soltou as correntes. E ele saiu, pegou a capa, pegou sandálias e saiu. E o texto é claro, que ele achava que estava sonhando. Olha para o seu irmão e fala assim: o milagre vai ser tão grande que nem mesmo você vai acreditar, mas pode caminhar, que a porta está aberta. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra? Você precisa confiar naquilo que Deus tem falado para você, irmão. Eu tenho aprendido muito. Eu já li a Bíblia algumas vezes, tanto ela inteira como em pedaços. Mas desta vez Deus tem falado muito. E consultavam ao Senhor e Deus abria as portas, e não consultavam ao Senhor e Deus fechava as portas. Nós precisamos pedir direção para o nosso Deus, irmão. Tem crente que está sentado aqui que antes de dormir não ora mais. Eu não estou falando orar 5 minutos, 10 minutos, não ora mais. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Peça para Deus a direção. Ah, pastor, Deus abriu a porta do emprego. O Senhor está nesse negócio. Ah, o Senhor abriu a porta para uma viagem. O Senhor está nesse negócio. Irmão, eu faço muitas viagens missionárias, mas não adianta apenas ter a promessa. Repete comigo: não adianta ir somente com a promessa. O dom da promessa tem que estar conosco. A minha esposa falou: não, terça-feira depois do ensino você vai viajar. Eu falei assim: não, eu ainda estou consultando a Deus. Ah, mas o senhor tem um carro? Tenho. Mas até a provisão, quando eu vou, Deus sempre me abençoa, eu tenho. Mas se Deus não for comigo, eu não vou. Entenda isso, faça as coisas quando Deus estará com você. Deus mudou a genealogia de Jabes. Ia falando ali sobre toda a sua genealogia, porque o nome Jabes significa aquele que nasceu trazendo dores. A mãe dele colocou o nome dele como o nome daquele que trouxe dor para casa, aquele que trouxe vergonha para a família. E o texto diz: e Deus ouviu a oração de Jabes. Vai falando de genealogia, fulano, filho de ciclano. Quando chega em Jabes, para
e fala sobre ele. Eu libero uma palavra sobre esse altar. Eu vou liberar uma palavra sobre esse altar. Eu não sei o que andam falando sobre a sua família, mas de todas as maldições, quando chegar no seu nome, vai parar e vai mudar a história. Quando chegar na sua vez, vai parar e vai mudar a história. E ouviu o Senhor a oração de Jabes. Jabes orou e falou assim: Senhor Deus, me prospera. Senhor Deus, que a mão do Senhor esteja comigo. Nós precisamos confiar naquilo que Deus falou pra gente, igreja. A gente precisa confiar. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa confiar. A palavra confiança é derivada da fé. Pode ficar, olha. O adversário, preste atenção nisso. E eu fecho a mensagem aqui. Ele só precisa da dúvida. O oposto da fé é a dúvida. Não duvide daquilo que Deus falou que irá fazer. Às vezes nós começamos a indagar como é que vai fazer. Não importa, importa que vai fazer. Quando é como e quando. Não importa como e não importa quando. Importa que Ele vai fazer. Irmão, o adversário das nossas almas, quando ele vê ou ele ouve que Deus fez uma promessa na sua vida, ele sabe que a promessa vai acontecer. Então ele tenta tirar a semente da fé que está no seu coração. Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus, depois de ser batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo, está com letra maiúscula, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando chega no deserto, o próprio adversário se apresenta para ele e tenta roubar a fé. E ele diz assim: se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porque o Senhor Jesus estava em jejum 40 dias. É no final que ele estava atacando. E depois disso, olha, precipita-te daqui para baixo. O adversário usa o Salmo 91, versículo 11, para afrontar o Senhor Jesus. Está escrito que dará ordem aos teus sonhos a teu respeito, para que não tropece os seus pés em pedra. Ele usa. Só que lá no princípio, quando o Senhor Jesus foi batizado, o Senhor Jesus estava no Rio Jordão como filho. O Senhor Jesus estava no Rio Jordão como filho. Abre-se o Deus do céu, uma voz do céu que era Deus, o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. O Senhor Jesus no Jordão, o Espírito Santo em forma de uma pomba, e o nosso Deus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me... Então Deus já tinha falado que o Senhor Jesus era o Filho amado. Aí o adversário se apresenta para ele e fala assim: se tu é filho de Deus, o que o adversário precisa é só que você não acredita. Se coloca em pé para a gente orar. O que o adversário precisa é só que você não acredita. Olha para o seu irmão e fala assim: acredita, irmão. Acredita, irmão. Repete comigo: eu preciso acreditar. Para a promessa de Deus acontecer na minha e na sua vida, a gente precisa acreditar. E acreditar é ouvir a voz de Deus. Às vezes, as vozes, tem muitas pessoas que ouvem vozes, mas não escutam a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. O nosso Deus é o Deus que fez a promessa, irmão. Se Deus falou que vai abrir a porta vai se abrir. Se Deus falou que vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua casa. Se Deus falou que vai prosperar a tua empresa, Deus vai prosperar a tua empresa. Se Deus falou que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Você precisa confiar naquele que fez a promessa. Vamos orar nesse
nesse momento, dá a mão para esse irmão, fala para ele assim: confia, irmão. Fala para ele: confia, irmão. Senhor Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na sua presença nessa noite. Ó Deus, acreditando nas promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós acreditamos, ó Deus, foi vindo aqui nesta noite, crê no Senhor nosso Deus e estará seguro, crê nos teus profetas e prosperarei. Caia por terra agora toda dúvida, caia por terra agora toda dúvida, caia por terra agora toda dúvida. Lá na tua casa cai por terra, no teu ministério cai por terra, na tua saúde cai por terra. Ele vai coloque a mão sobre a sua cabeça. Repete comigo: em nome do Senhor Jesus.